Mas, se as suas produções forem de natureza enfermas, aí você vai ter todas as calamidades psíquicas, emocionais e espirituais ao seu derredor. Nós vamos passar a palavra à nossa querida companheira Renata para as suas observações iniciais. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, nós aqui, vocês aí. Eu sou da cidade de Jales, do Grupo União Espírita Caminho da Esperança, e temos um grupo de estudo, eu, Luiz Carlos e mais alguns companheiros, de há muitos anos, primeiro lá em Jales e depois aqui agora, estudando a depressão, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente acomete 340 milhões de seres humanos no planeta Terra. E nós aqui somos o que mais colhemos para o nosso ser. Estamos aqui na companhia de vocês para podermos compreender um pouco mais e fazer a nossa vida um pouco mais feliz. Vamos passar a palavra ao nosso querido companheiro Evaldo Bottazo para as suas primeiras considerações, e aproveita para você também se apresentar aos nossos internautas. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui participando dessa conversa, né, desse estudo, como você falou, a respeito da espontaneidade. É bom a gente tratar desse assunto de uma forma muito natural, porque se nós entrarmos muito para o campo do tecnicismo, a gente vai ficar, eu acredito que, não dando um certo aproveitamento a esse tempo que nós estamos dispensando aqui, né? Então, eu trabalho na doutrina espírita já há algum tempo, né? Desde 1996 eu conheci o espiritismo, e foi uma doutrina que me completou, que me deu sentido à vida, respondendo questões cruciais na minha existência: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o porquê da dor. Eu acho que isso traz para o espírito motivação para viver, traz a ele coragem e fortalecimento de uma fé racional. E apenas complementando o que os amigos disseram, quando o Joana de Ângeles traz uma mensagem falando que a vida mental responde pelas atitudes comportamentais, nós vemos isso mesmo. A grande dificuldade nossa é conciliar a questão das nossas patologias ao nosso pensamento, a nossa vida mental. Enquanto a gente ter um olhar, continuar com esse olhar de que as nossas enfermidades, elas estão relacionadas apenas a genes, a células desorganizadas, não que exista o componente biológico, é claro que existe, mas o quanto o nosso pensamento, como diz o Dr. Luiz Carlos, ele plasma, ele, segundo André Luiz, ele é matéria, o quanto ele é forte, o quanto ele influencia a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Continuando a exposição das ideias, o pensamento, segundo Leon Denis, numa obra fantástica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o pensamento atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Portanto, eles, os pensamentos, produzem formas, imagens, que se imprime
na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. À guisa só de informação, você pode ser induzido no seu pensamento por uma carga fulminatória de natureza energética de um ser que está do lado, no local do seu trabalho, onde quer que você esteja. Alguém pode influir em você uma carga energética muito grande e produzir interferências no seu pensamento, a ponto de você se desconcertar, não saber o que está fazendo, errar e às vezes se deixar levar pelas induções das pessoas que estão ao lado. Em determinados momentos no ambiente, você é uma pessoa muito moralizada, mas sob a influência de algumas pessoas você comete fatos terríveis, inclusive comportamentais. Portanto, não é só você quem produz, não é só você quem produz exatamente esse edifício grandioso e miserável, você também é levado a produzir. E isto pode ser com os companheiros da vida, ou pode ser com personalidades extrafísicas, pode ser com aqueles que estão em termos de consciência, de individualidade, de potencialidade mental, mas sem o corpo físico. Portanto, é esta a nossa visão deste comentário de Leon Denis, que tem tudo a ver com o processo depressivo, em razão de um ambiente que tolhe, deprima, que perturbe, que asselvaje, e a pessoa entra então em painéis de depressão, como também pode desencadear a síndrome do pânico, com interferências episódicas de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, quando intensamente a pessoa parece que vai morrer, né? Pode ser também pelo processo da ansiedade, determinados campos mentais, seus ou de terceiros, podem te influenciar nesse painel da ansiedade e, em razão disso, te perturbar a vida de maneira singular. O pensamento, como Luiz Carlos disse, gente, é algo que existe. E a gente nunca pensa nisso, né? É algo que a gente poderia pegar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é o campo mais importante da nossa existência. Como foi bem dito pelo Luiz Carlos, os nossos amigos desencarnados, os nossos inimigos desencarnados, eles conseguem saber o que a gente está pensando perfeitamente através do nosso pensamento. Se a gente mentalizar uma rosa vermelha, essa rosa vermelha vai existir no campo mental. E ele é da mesma matéria do nosso perispírito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o pensamento e com os sentimentos. Trazer os nossos sentimentos para o campo do nosso pensamento, para depois transformar numa atitude. É isso que o Leon Denis nos ensina no problema do ser, do destino e da dor. Tudo acontece no nosso pensamento, no nosso pensamento. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa. Não é na atitude do outro para conosco, é no nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é o grande regulador, ele é o grande controlador dos nossos comportamentos. Todo comportamento do ser humano, ele é eliciado através de uma coisa que a gente chama em psicologia de análise funcional. Dentro da teoria cognitivo-comportamental, a gente observa que
o pensamento nosso, ele nasce através de uma influência ambiental, é claro, cercado de crenças, de valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida, e é claro, como espíritas, a gente não pode desprezar aqui os nossos conteúdos de outras existências, de outras encarnações, porque nós não somos uma tábua rasa. Nós reencarnamos e trazemos essas bagagens, esses pensamentos, essas crenças, esses valores que determinam determinados tipos de pensamento, que geram sentimentos e que acabam desencadeando determinados tipos de comportamentos. Então, é interessantíssimo também não desassociarmos a questão do pensamento em cada comportamento que a gente tem. Seja um mínimo, qualquer comportamento. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo simples. Eu tenho o comportamento de faltar ao serviço, por exemplo. Não é? Por que eu estou faltando ao meu serviço, dando prejuízo ao meu chefe? Dentro de uma análise funcional, nós vamos observar um ambiente, por exemplo, onde eu tenho um chefe opressor. E esse ambiente, por eu estar ali exposto durante algum tempo com esse chefe, isso vai me gerar um pensamento de que ele está me perseguindo, ele não gosta de mim, ele quer me prejudicar. Que nem sempre é verdade. Então são pensamentos, às vezes, automáticos e pensamentos disfuncionais, que acabam gerando um comportamento meu de fuga, não é? E por conta de pensamentos, de crenças minhas que nem sempre são verdadeiras, e eu não as questiono. Então eu tenho o comportamento de faltar ao serviço, e esse relapso meu tem uma justificativa desde o ambiente. Mas a gente às vezes não pensa nisso, não é? E é importante o que Leon Denis coloca, o quanto que o pensamento ele atua em nós, gerando nossas palavras, nossas ações, não é? E nós construímos realmente o nosso dia a dia. Nós somos, na verdade, o que nós pensamos. Agora, uma preocupação com aqueles que se utilizam dos atestados médicos, né? Para faltar, conscientemente faltar, passear e fazer qualquer coisa. A contínua indução mental de um determinado campo de enfermidade continuamente, não assim aleatória, mas continuamente pode acarretar uma indução pessoal à produção exatamente em plastificar aquele sintoma. Então nós precisamos tomar cuidado, porque André Luiz, na sua coleção científica, fala exatamente isso, da autoprojeção destruidora do pensamento. Acaba ficando a pessoa realmente com determinadas disfunções, que começam de maneira sutil, mas depois se agravam de maneira vigorosa. Aqui, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles coloca na segunda edição, Salvador Leal, 2000, o ano de publicação, página 41, os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento, tornando-se de difícil catalogação. É interessante, o Livro dos Espíritos aborda este aspecto na questão 292 com uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos: existe ódio entre os espíritos? E o grupo produtor da obra respondeu assim: não existe ódio entre os espíritos impuros.
Existe ódio, lógico. Existe muito ódio nos espíritos impuros. Ora, se eles produzem os pensamentos impuros, eles insuflam também as pessoas a se perturbarem e a produzirem dissensões. Então, primeiro momento aqui, quando o ódio aparece, você já não está só. Você tem alguns assessores, como se convocasse: ei, tem alguém aí? Quero destruir alguma coisa, posso contar com assessoria? É lógico que pode. Onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração, já dizia Jesus. Portanto, este campo infeliz do ódio vai contar com um destrambelhar lento e gradativo das nossas potencialidades psíquicas, emocionais, fisiológicas, fazendo um estrago imenso à nossa vida. E vale a pena a gente observar uma frase de André Luiz no livro Apostilas da Vida, através de Chico Xavier. O André Luiz, ele diz que o ódio é o próprio amor que adoeceu gravemente. Vamos entender esse negócio. É o próprio amor que adoeceu gravemente. A gente tem ódio de quem a gente não conhece? A gente tem ódio de quem fez o bem para a gente? Não. Então, o ódio é um sentimento de espíritos impuros, encarnados ou desencarnados. E nós que estamos nessa faixa evolutiva, é muito comum a gente ter o sentimento de ódio. Em várias camadas, mais profundo ou menos, é comum. E na questão 239, também do livro Consolador, o Emmanuel pergunta, tem uma pergunta que o Emmanuel responde assim: entre a dor física e a dor moral, qual que faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Eu acho que todos vocês vão responder com muita facilidade: é a dor moral. E a dor moral, ela é do self, ela é do espírito, a gente leva com a gente. A dor física, ela cessa, pode ser até com a morte. Com o cessar da vibração dos órgãos, ela cessa, mas a dor moral não. Ela vai com a gente. E como fazer com isso? Se a gente viu que o pensamento é nosso e que o pensamento nos desorganiza e que a gente tem esse sentimento com as atitudes dos outros para com a gente, como que a gente vai fazer então? Não é? Vamos continuar os assuntos. Eu achei assim, muito interessante essa conceituação de Emmanuel, que o amor é o ódio que André Luiz, que o amor é o ódio que adoeceu gravemente. Olha que coisa linda, para a gente refletir bastante sobre isso, porque ele está dizendo que o ódio é amor, não é? É amor. Ódio é amor? É amor. É um potencial, não é? A gente costuma muito catalogar o ódio, a raiva, como sentimentos que nós talvez não deveríamos ter. Muito pelo contrário, faz parte da nossa evolução, espíritos em aprendizado. As nossas emoções são situações que nós não podemos recriminar. A gente não pode catalogá-las como algo ruim, negativo na nossa vida. Faz parte. As nossas emoções, o ódio, a raiva, não é feio sentir raiva, não é errado sentir raiva. Faz parte das nossas emoções. Então, inclusive, eu até indico um filme muito interessante, infantil, tá? Acho que muita gente aqui já assistiu, chama Divertidamente. Tá?
e fala da função das emoções na nossa vida. Elas têm uma função, a tristeza, a raiva. Por exemplo, a raiva, que a gente pode catalogar dentro do patamar do ódio, seria uma resposta adaptativa de indignação, não é? O problema está na canalização que nós damos para essa energia. A gente pode sentir raiva, ficar muito bravo com uma coisa, e isso vai eliciar na gente uma energia. E é essa energia que nós temos que aproveitá-la. Porque quando a gente vê alguma coisa errada, quando alguém faz alguma coisa errada, e que a gente se indigna, uma energia vai tomar conta da gente para quê? Para a gente poder fazer uma coisa boa, não é? Então, se eu estou indignado que esse chão, por exemplo, está sujo, eu vou ter forças, então, dentro dessa minha indignação, de ir lá e pegar uma vassoura e limpar, ou tomar uma providência. Mas não para destruir a pessoa que não limpou. Esse é o grande diferencial. É o grande diferencial das nossas vidas. É entender as emoções e as funções da nossa emoção na nossa vida. Porque tudo tem uma função. Na verdade, essa revolta, nós precisamos nos perguntar: contra quem essa revolta, esse ódio todo, é contra quem ou contra o quê? Que essa situação que eu estou vivendo, essa raiva que eu estou de repente, pode ser uma raiva de mim mesmo, uma indignação, uma raiva, um ódio de mim, das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então é isso que nós precisamos questionar sinceramente. É o exercício de autoconhecimento, não é? Não negar esse sentimento. Porque quanto mais a gente nega, mais a gente se submete a ele. Diz o Jung isso. Quanto mais você nega, mais você se submete. Quando você aceita, você se liberta. Não é feio encarar a si mesmo e dizer: eu sinto raiva. Eu sinto. Eu sinto ódio. Eu sinto. Eu sinto tristeza. Eu estou triste. Eu preciso assumir isso. A pessoa dentro de um processo depressivo, é importante ela raciocinar em cima das emoções que estão aflorando nesse momento, que é um estágio muito importante na sua vida de crescimento. É na crise que nós crescemos. É esse momento, um momento difícil de estar sendo vivenciado, muito triste, que necessita de apoio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de observar o que você está pensando, como você está agindo, por que isso está acontecendo na sua vida, e aproveitar esse momento para crescer. Com certeza. No futuro, quando você sair desse quadro, você vai entender o ganho que você teve em passar por essa situação, o aprendizado. Não é? É interessante que indignar-se é uma conduta superior. Jesus indignou-se quando, no templo, ao ver os vendilhões, indignou-se a tanto que fez a utilização de um instrumento de madeira com cordas e guizos, e que era utilizado pelos mercadores para fazer um sinal, a fim de que os animais domesticados atendessem ao comando, levantar, sentar e tal. Como ele sabia todas as verdades e todos os hábitos, porque ele tinha um conhecimento pleno, puro, completo, ele tinha pulcridade, pulcro, ou seja, puro. Ele se utilizou daquele instrumento que estava sobre uma banca
e fez uma movimentação. Os animais levantaram, derrubaram tudo e foram embora. O que pareceu para quem fez o quadro que ele estava com um chicote, mas ele não estava com chicote, ele estava utilizando o instrumento da época. Aos homens, sim, o chicote da advertência, mas com um sentimento de indignação que é nobre. Por exemplo, um advogado, quando se torna assim muito produtivo, ele fica indignado com a injustiça do seu cliente e o defende com maestria e profundidade, pesquisando tudo a fim de que a justiça se estabeleça. Portanto, aqui surgiu um tema da indignação que eu aplaudo, que é exatamente uma das prédicas dos professores de direito ao formar os seus advogados, a fim de que tenham este perfil, né, de indignação. E é interessante, simultaneamente advém reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. Esse trecho está ainda no Homem Integral, Joana de Ângeles diz isso, foi retirado da segunda edição, ano de edição 2000, página 41. Tinha um companheiro muito ligado a mim, que ele tinha estas alterações, umas alterações profundas, mas bem significativas. E ele tinha interferências espirituais, que a psicologia fala com muita propriedade, naquelas perturbações de dupla identidade, aquelas interferências das personalidades múltiplas, né? Ele tinha isso. A tal ponto que ele ia no médico, por exemplo, logo que a plateia está aqui, vamos também dar um colorido especial a isso. Ele ia no médico e sentia problemas cardiológicos. Aí o médico atendia e dava aquele atendimento, estava quase morrendo com um problema cardíaco ali e tal, a medicação. Aí esse cidadão ficava bom. Só que de repente tinha dor renal. Já tinha que ir em outro especialista. Dor renal, e um problema sério nos rins. Aí, mas era tão forte que o médico via que ele estava com problema renal. Então, olha, vamos dar a medicação certa, fazer exames. Os exames não davam nada, mas a medicação, pelo sintoma, tinha que ser ministrada. E assim foi. Ele já estava... Os médicos falavam assim, esse é um fenômeno, é o exemplo da patologia humana. Né? Mas o que era isso? Ele tinha essas disfunções. Bastou fazer um tratamento psicológico muito forte, com um psicólogo de São José do Rio Preto, bastou fazer estudos, apoios homeopáticos, e começou um tratamento espiritual, e teve uma vida de normalidade. Então vamos ver o que Renata tem a dizer. Então, gente, é o seguinte, nós somos seres criados por amor e para amar. A nossa essência é amor. Tudo o que nos tira desse campo fere primeiro a gente. É justo que os nossos pensamentos, eles destrambelhem a nossa máquina física. É muito justo isso. Não tem injustiça. Deus é só bondade e justiça. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, até do que a gente vai pensar, até do que a gente vai sentir. Tudo é para o nosso aprimoramento moral. Parece estranho, mas não é. Se a gente pega o carvão, o que enegrece primeiro? A nossa mão, o nosso corpo.
o carvão dos nossos sentimentos ruins, ele vai enegrecer a nossa alma. É tudo um conjunto, nós não somos só corpo físico. Nós somos uma tríade, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. A escolha é de cada um. Os acontecimentos, as atitudes dos outros, eles vão responder por isso. Agora, nós vamos responder por nós. Então, assim, quando a gente vê os problemas cardíacos que o Luiz Carlos falou, todo mundo conhece, todo mundo já sentiu. Quem já não passou por uma dor de estômago profunda diante de uma atitude injusta de alguém para conosco? Não é verdade? Então, tudo é uma questão de escolha. Temos uma necessidade de entrar, então, nesta colocação de Joana. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável. Eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a serviço da vida. Isso é importante, porque a partir do momento que você tem este painel de perturbação, pelo ódio, pelas disfunções, pelo desregular da sua vida, é importante produzir o bem. Então, aos internautas, se você está passando por um momento muito complexo, em que o médico, o psicólogo, o psiquiatra estão debruçando sobre você, com orientações, com técnicas fantásticas, ótimas, maravilhosas. Mas também pense na possibilidade de produzir realmente com força impregnativa, mesmo que seja com dificuldade, a mulher que esteja com depressão, frequentar uma casa qualquer, ou uma creche, ou uma casa religiosa, que deve ter ali locais para fazer costura, fazer bordado, auxiliar na cozinha. Faça isso. Faça com esforço. Mesmo que seja com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vá aumentando aos poucos, mas entre nessa sintonia, nesse sintoma de bem-estar, de produção saudável. Isso faz um bem enorme às nossas vidas. Então vamos deixar. O Mário está perguntando: o ódio seria então um amor egoístico? Eu não diria que o ódio seria o amor egoístico, não. Eu acho que o egoísmo é uma palavra muito forte, né? Dentro dos nossos sentimentos é algo que merece ser estudado, que deve ser refletido como uma condição normal da natureza humana, da natureza mais selvagem. Nós observamos esse tipo de sentimento como um grande propulsor das nossas energias criativas, como nós falamos aqui, da indignação, complementando essa mensagem da Joana de Ângeles maravilhosa, que ela está dizendo que a função, olha aqui, a função da inteligência, qual que é a função da inteligência? Olha que definição fantástica, é descobrir a nossa realidade e crescer dentro dela, não é? Olha lá, descobrir a sua realidade e crescer dentro dela. Eu preciso utilizar da minha inteligência para descobrir quem eu sou, para descobrir qual é a minha realidade, qual que é o meu círculo de ação, por exemplo. O Dr. Luiz Carlos agora falou a respeito da laborterapia, o trabalho, o quanto é importante nos vincularmos a um trabalho, seja ele qual for,
assistencial, um trabalho até do teu ganho material, é importante, uma atividade. E dentro desse processo de indignação que falávamos agora há pouco, é necessário canalizar essa energia em algo útil. Eu preciso então descobrir qual é o meu papel. Qual é o meu papel? Eu vou resolver o problema do mundo? Eu não vou. A gente liga a televisão, infelizmente nós ouvimos tantas notícias a respeito de corrupção, não é verdade? Desanima a gente não quer nem ouvir mais o jornal, não é assim? Gera na gente essa indignação, mas eu tenho que pensar assim, essa indignação que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo para mudar esse quadro, dentro da minha realidade, dentro da minha condição? Qual é o meu papel? Qual é o meu círculo de ação? Onde eu estou situado? Dentro do meu círculo de ação ao qual Deus me colocou, eu estou plantado em um círculo e eu estou florescendo dentro desse círculo. Eu não vou lá em Brasília ajudar ou em Curitiba ajudar lá o juiz nos processos contra a corrupção, mas dentro do meu círculo de ação, onde Deus me plantou, o que eu estou fazendo? Não é? Dentro, como os jovens, dentro do meu quadrado, não é? Então eu preciso me situar. Essa é a função da inteligência que a Joana de Ângeles está falando. Vamos aí observar os nossos sentimentos e vamos observar também como nós estamos canalizando as energias criativas que esses sentimentos estão eliciando na gente. Seja a tristeza, seja a raiva, seja a indignação, seja a euforia. Como nós estamos canalizando essa energia de um modo produtivo, sendo útil. Eu acho que a Joana é fantástica, né? A Joana é fantástica dentro das conceituações dela. Aqui nós temos uma observação interessante, dizendo que a Cleidiane, ela pergunta, então o ódio dizem que é outra face do amor? Explique melhor. A bem da verdade, nós temos um processo íntimo de estruturação iluminativa. Quando Jesus nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Nós viemos do Pai. E o Pai, ao nos criar, imprimiu em nossa consciência sua marca. Então nós trazemos esse amor em um campo intuitivo, fortalecedor. Já temos todos os painéis para sermos espíritos puros. Todos os painéis. Não vai ter, por exemplo, na ação de o tempo, ou uma adaptação de determinados aplicativos. Não, temos todos os potenciais. Tanto que só odiamos aquele que está primeiramente vinculado em nos fazer um mal. Então nós despertamos dentro de nós a selvageria primitiva que nós trazemos íncita na alma, mas temos também a noção do glamour do mundo espiritual positivo, renovador, iluminativo. E para encerrar aqui as nossas atividades com as perguntas, o Mário, para fugir da depressão temos que trabalhar. Emmanuel aconselhava Chico ao trabalho. Realmente, o trabalho ele diviniza, ele oportuniza a inteligência e ele nos dá a condição de termos uma paz imensa do dever em cumprimento, de participar da construção deste mundo para o bem não só nosso, mas de todos os nossos irmãos. Aqui a assessoria que vai anotar, a Célia está pedindo preces, porque vai passar por uma perícia, fala o nome do médico, e nós vamos fazer com muito empenho, porque nós temos reuniões nas terças e quintas, das 14
às 16h30, 14h30 às 16h30. Temos muitos blocos de atuação, inclusive de orações, nós vamos fazer também. E Jales também, porque esse grupo aqui começou terça e quinta aqui. Agora nós temos em Jales, na quinta, das 8h30 às 10 horas da manhã. E também o Grupo Espírita Francisco de Assis, em São José do Rio Preto, pelo Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos, está adaptando a estrutura da casa a esses estudos. Mandamos todos os materiais, todos os estudos, uma gama imensa de trabalho que nós já fizemos, mandamos e eles vão adaptar os trabalhos lá. Portanto, a Silvana pergunta: e se não nos libertarmos dessas enfermidades, vamos levá-la para o túmulo? Assim como você leva também o amor aos seus filhos, esse amor protrai no tempo, assim como você leva o afeto conquistado, a luz granjeada, a beleza espiritual conquistada, isso fica agregado em você. Mas se a depressão veio porque você não aceita uma situação, a perda de um ente querido, você não aceita de modo nenhum, está pensando em suicídio, está de revoltada contra Deus, como se Deus fosse responsável por isso. Tem uns que ficam revoltados com os próprios que desencarnam. Uma amiga falou assim: onde já se viu você me deixar aqui com um monte de problema, você não poderia me deixar aqui, mas como se dependesse dele, né? Lógico que não depende dele, depende de Deus. Lógico que você vai levar essa depressão para onde você for, por isso é bom se libertar dela. Então nós vamos ter até 10. Eu queria fazer uma consideração bem rápida em relação, acho que não ficou muito bem explicado a questão do trabalho para o depressivo, porque eu acredito que uma das questões que mais machuca a pessoa que está num estado de depressão são os comentários que muitas pessoas fazem, que olha, você tem que trabalhar, não é? E as pessoas em depressão, ela não está em condição disso. O transtorno é tão grande, é tão difícil para a pessoa, e ouvir isso acaba martirizando mais ainda, talvez, pelos pensamentos disfuncionais que a pessoa está trazendo. Então, esse trabalho, que fique bem claro, seria uma atividade mínima, na qual ele se sinta útil. É lavar um copo, vamos lavar um copo, vamos fazer um esforço para lavar um copo, tá bom? Tá ótimo, tá? Amanhã nós lavamos 2 copos, tá bom? É só para deixar claro isso aí, porque é muito difícil para quem está num processo de depressão ouvir, olha, você tem que trabalhar. Não é bem por aí, tá? É lenta e gradativamente. Então nós vamos fazer uma pequenina oração, poderia ser uma visualização, em seguida uma música sobre as pessoas que trazem um campo perturbado no campo mental e também com muita revolta, ódio de alguém. Então nós gostaríamos de pedir ao nosso grande público aqui fazer a circunspecção interior, buscar realmente a doação energética. E nós poderíamos dizer para você, companheiro ou companheira, que está carregando dentro da alma uma mágoa muito grande, uma tristeza infinda, um ódio visceral. Como tudo isso que foi dito, receba a nossa vibração positiva. Seu anjo de guarda vai lhe produzir neste momento uma mudança
significativa. O seu clichê mental fixo na malquerença, na perturbação, vai ser desconstituído, desmontado. Respire fundo, profundamente, e tente asilar na alma o olhar translúcido, terno, bom de Jesus, como se Ele estivesse se acercando de você, alma querida, e dizendo: deixe por um pouco essas sombras escuras, elas não vão lhe fazer bem. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprendei comigo. E Ele convida suavemente. Se você quiser alcançar a luz divina da ressurreição, negue a si mesmo, saia dessas brumas, saia desses campos escuros do mal. Negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres. Reingresse no trabalho dos próprios deveres, da sua religião, qualquer que seja ela, mas busque a religiosidade, a forma proba, amiga, superior de estar bem, porque o que você produzir, companheiro, companheira, é instrumental material. Se você produz ódio, rancor, está aí vinculado por esse processo de situação enferma, isto vai destrambelhar tudo em você. Vai te dar doenças, cânceres, situações altamente enfermas. Saia, sinta o doce anelo de Jesus, o abraço terno, bom de Jesus, que agasalhou todos os seres com infinita compreensão, porque com Ele você vai ter, com certeza, a paz íntima, que vai lhe dar alegria em viver e se libertar desse charco nauseabundo que te prende à dor. Continuando agora o segundo campo das induções que levam a este avassalador monoideísmo, a monoideia, a ideia fixa, não é? Então nós temos a mágoa, enlouquece, em razão de produzir fixações que se transformam em monoideísmo avassalador. Monoideia, uma ideia centrada, mas tão forte que arrebata. E ela é tão significativa que você não pensa em outras. Ela tira o ritmo da sua vida e ela fica como um caleidoscópio contínuo, um círculo vicioso imenso. E este painel faz com que você tenha induções no mal. Lembra a colocação do Livro dos Espíritos? Os espíritos impuros produzem o quê? Pensamentos infelizes, auxiliam esses pensamentos infelizes e produzem ódio, e você é induzido por eles. Então forma-se uma indução obsessiva. Essa indução obsessiva entra num processo de sintonia. Eu posso ter uma indução obsessiva por uma pessoa que mora comigo. Fala: não, Luiz Carlos, você tem que matar, você tem, onde já se viu, não pode ficar assim, você tem que fazer. E essa indução faz com que eu cometa realmente um crime.
em razão da mágoa que enlouquece. Esse mágoa que enlouquece é o ponto em que você perde o equilíbrio, o bom senso. Aí você entra num automatismo espiritual. Esse automatismo pode ser pleno ou parcial. Esse automatismo de produzir essas coisas pode ser pleno, ou seja, você quer realmente matar, ou parcial, você acha que deve, mas não deve, ainda está em dúvida. E esse campo que você interage com alguém encarnado, um colega seu, que te induz a essa mágoa que enlouquece, pode fazer com que você perca energia e gravite em você a energia do outro. Parece que ele te domina. Você domina e é dominado, domina e é dominado. E este campo faz uma coisa perigosa. Quando você faz esse monoideísmo, você faz um processo de monoideia pela ideoplastificação. A ideia é tão intensa, tão intensa, tão intensa que ela se torna plástica. E se alguém conseguir ver em você, ver um homicida, porque aquilo não para, aquilo é altamente arrebatador. Por isso que é avassalador, diz ela. E aí, criando a ideoplastia, basta um insight. Você está aqui conversando, de repente lembra, já volta aquele campo, você fica altamente magnetizado, perturbado, basta um insight, só a lembrança. Por isso que é preciso tomar cuidado com a mágoa. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. É com alegria que eu inicio a minha participação no programa. Como o Dr. Luiz, meu nome é Dejanira, e eu sou da Casa Espírita Allan Kardec, da cidade de Macedônia, próximo aqui a Fernandópolis. E participo do programa do trabalho aqui da casa já há 1 ano. Eu sou psicóloga. Falar sobre a mágoa é um sentimento pesado, que dói, como se fosse físico mesmo, dentro da pessoa, né? Ela nasce de uma frustração muito forte, de uma expectativa que foi colocada sobre uma pessoa, e não importa a idade, pode ser na infância, na adolescência, na fase adulta. Uma expectativa muito forte, uma necessidade dessa pessoa, de algumas coisas, e principalmente dos sentimentos. E isso não foi correspondido de alguma forma, muito pelo contrário. Em algum momento pode ter sido traído, trocado, né? E aí a criatura não consegue se desvencilhar do investimento que ela fez sobre aquela pessoa e que não teve uma devolução, né? Imaturo, então ela transforma aquilo num sentimento negativo, forte, avassalador, destrutivo, muitas vezes. Claro, eu estou exagerando um pouco, porque a mágoa ela pode oscilar também, né? Eu não estou falando da raiva, que é um sentimento mais corriqueiro, que a gente tem mais a miúde. A mágoa é um sentimento mais pesado, mais forte, mais profundo, né? Então, assim, é como se você tomasse cada vez que você pensa na situação, você tomasse uma gotinha de veneno que vai para o teu corpo inteiro, porque ela tem ações biológicas também, né? Sudorese, insônia, dores, né, no corpo, ou em algum órgão do corpo. Ela também tem sintomas psicossomáticos, né? E aí, o que acontece com o magoado? Ele tem uma ideia, como está colocado ali, monodeísmo, é uma ideia que gira, sabe? Gira na mente da pessoa. Ela tem muita dificuldade de se desvincular disso, quebrar esse momento.
O processo terapêutico, por exemplo, teria essa função, né, de fazer com que a pessoa quebre. Em determinado momento, ele consiga quebrar. É possível, claro, né? Porque aí vem outras coisas, vem o perdão e outras técnicas que a gente vai estar falando aqui também sobre isso, né? Mas a mágoa é um sentimento comum, que muitos de nós sente, ou já sentiu, ou vem de vidas passadas, ou construímos nessa vida, né? E ter a consciência de que o magoado precisa ter consciência, porque às vezes ele transfere o sentimento que ele está tendo para o outro, como se ele não sentisse isso. Mas a partir do momento que ele denomina, não, o que eu sinto isso é mágoa, o que eu estou sentindo é mágoa, né, é raiva, então fica mais fácil, já é meio caminho andado, é 50%, né, da possibilidade do magoado encontrar o caminho do perdão. Okay? Dentro do exercício de autoconhecimento, a mágoa ela deve ser analisada dentro das minhas crenças, dentro dos meus valores e principalmente dentro das minhas idealizações, porque normalmente um sentimento de prejuízo que eu sinto, um sentimento de desvalor por alguém que me prejudicou, por alguém que fez algo que para mim não deveria ter feito, é uma reflexão muito sincera sobre o que eu idealizei dessa pessoa. A gente idealiza muito. Idealizar é você esperar, é você fazer um investimento. Você falou do investimento afetivo, por exemplo, é muito comum, na verdade, Janira, né? A gente, quem é casado, quem tem um namorado, quem está noivo, muitas vezes nós idealizamos alguma coisa naquela pessoa que na verdade ela não vai nos corresponder e nós investimos um alto preço emocional naquilo, um alto valor e nós queremos retorno, não é? Então, o sentimento de mágoa está muito atrelado a essas idealizações que nós, de uma forma muito imatura, realizamos, que desencadeia essas emoções, que causam, como diz a Joana de Ângelo, que ela enlouquece, não é? Em produzir fixações mentais, que é esse monodeísmo, não é? Que é aquela ideia fixa, repetitiva. Nós vamos observar, por exemplo, essa ideia fixa e repetitiva dentro dos processos de estresse, né? Existe uma causa orgânica também. Inclusive, se me permite, domingo agora eu farei uma palestra sobre estresse. Será transmitido pela Rede Amigo Espírita. O Zé Aparecido me convida todos os internautas para fazermos uma reflexão a respeito do estresse. E essa fixação mental tem a causa espiritual, não é? Dentro daquele objeto de desejo meu, dentro daquele sentimento de prejuízo que eu estou sentindo e que é uma grande oportunidade, né, para os espíritos obsessores que se sintonizam com esse tipo de vibração, aproveitar esse conteúdo e potencializar ele na minha alma, onde eu vou sentir todos os sintomas psicossomáticos, como você relatou muito bem, que são as somatizações, onde nós temos o órgão fraco, que é o órgão de choque, não é? Alguns é a pele, outros é o estômago, o intestino, os rins, não é verdade? Então, é algo que temos que observar como propriedade sempre nossa, não algo externo, jamais externo. Acho que é por aí, né? O pensamento que flui da mente permanece em circuito viciado, né? Circuito vicioso, né? Continuamente, é um monodeísmo auto-hipnotizante. Este campo me leva a uma conceituação de Kardec muito oportuna, mas grandemente pertinente. Ele diz:
o homem não raramente, ou seja, continuamente, é obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então é auto-hipnotizante por isso, porque nós desenvolvemos este processo e esse processo nos tira todo o amargor. Portanto, você, internauta, que se tiver correspondente àquilo que você sente, aquilo que você está registrando, observe. É preciso arejar a sua alma. É preciso fazer alguma coisa. Tem a música que eleva, até ouvir música, naquele capítulo Transtornos Mentais do Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, tem 2 capítulos, e um capítulo diz assim: musicoterapia. Você ouvir Vivaldi, alegra a alma, você fica suave. Ouvir música clássica bem encaminhada no sentido do alegreto, não é? Faz com que você tenha inconscientemente uma modificação. É tão forte isso que em determinadas empresas eles colocam música conforme a estrutura da própria empresa. Até os animais com música produzem mais leite, né? E tem determinadas ordenhas com esse potencial. Está aqui um técnico especializado nessa, que é o Dr. Paulo II, que tem esse conhecimento. Portanto, é muito importante este processo de você não ser o obsessor de si mesmo. É interessante, né, gente? Esse estilo de música. Mas um sambinha também vai bem, viu, gente? Pode... Para quem gosta, né? O negócio é cada um curtir a música que gosta. Mas o pensamento, ele é fundamental, tanto para te manter dentro do circuito fechado, quanto também para você sair desse circuito, né? Então, assim, o conhecimento, que é o que está sendo passado agora e que é vasto, aí as bibliografias afim, né? O conhecimento sobre como sair desse circuito fechado existe e muito, né? Agora, uma coisa importante é a vontade. Você tem que estar ligado que você quer sair desse circuito fechado, que isso está te prejudicando, que a sua vida não está indo para frente, que você não está produzindo, que você está parado, né? E que você quer sair disso. Isso é absolutamente fundamental. A vontade nos tira de qualquer situação difícil, né? Porque senão fica aí, você fica na monoideia, você fica repetindo situações, né? Você, por exemplo, você acaba de sair de um casamento que foi frustrante, né? E que foi difícil para você, e às vezes sem se conhecer, sem realmente saber o que foi que não deu certo ali, você acaba entrando em outra situação parecida. É muito provável que você acaba escolhendo um novo parceiro ou parceira muito parecido com aquele que aquele foi. Porque você não se trabalhou nada. Você não descobriu nada, você não sabe por que aquilo acabou, né? Então você acaba caindo sempre no mesmo buraco da mesma forma. Ok? E agora aquela pergunta de uma internauta, se levaria isso para o mundo espiritual? O monodeísmo pós-mortem. Ernesto Bozano, nas Fronteiras do Além, coloca uma coisa muito interessante. Monodeísmo pós-morte são as fixações do espírito, aquele que morre, gente, tá? O desencarnado, não é? Muitos não são espíritas, então, quando a pessoa morre, ou seja, ele desencarna, sai da carne, ele leva anos ou séculos
a pensar repetidamente, obsessivamente as mesmas ideias, a evocar as mesmas lembranças, a reviver as mesmas cenas e sofrer as mesmas dores. Como nós conversamos muito com entidades, é comum uma pessoa, um espírito, retratar uma dor infinita, um ódio mortal, uma coisa muito destruidora, que ele conseguiu encontrar a vítima. Agora a vítima, entre aspas, mas o algoz. E ele não vê como ele está encarnado. Não vê que tem um corpinho novo, não vê se melhorou. Não, ele vê aquele. Ele vê o espírito, a imagem daquele que perturbou. E ele fica possesso, ele voa em cima. E aí ele contrata outros para perturbar. Se ele não for depressivo, ele contrata depressivos, uma gama de 5 depressivos ali na volta dele, ele acaba caindo por vingança, em razão dele não ter aceitado que em 1234, ou pior, mais longe até, essa pessoa encarnada lhe tirou a vida. Agora ele descobre o autor em outro corpo. Às vezes já teve até outras vidas, mas descobre o autor, ou porque alguém fala, ó, você lembra que você morreu um dia, não é? Lá no Espinheiro, olha ele aí. Aí ele olha assim e fala, não, mas está diferente, mas dá uma olhada de novo. Ele fala, é ele. Pronto, né? Então você pode levar isso pós-morte. Por isso que é bom, companheiro, sair disso agora. É altamente conveniente sair desse processo de monodeísmo agora, pelo trabalho, pelo estudo, pela música, pelo esporte. Pelo esporte. Lógico, você não vai ser maratonista no primeiro dia, mas dá uma volta no quarteirão a pé, depois dá 2, depois vai para uma academia, fica 5 minutos, depois fica 10, e aí vai, depois se transforma um Erivan Ximenes aí, né, altamente potencializado, ou Luiz Carlos, que também está entrando nesse campo aí, né, da maromba, e a gente vai transformando, você sai desse painel, tá? Isso é importante. Só dizer que o Emmanuel, na introdução do livro Entre a Terra e o Céu, ele fala a respeito dessa cristalização mental às quais nós estamos vinculados de tantas existências. A gente cristaliza a mente num determinado fato que marcou a nossa existência em outras vidas. E a gente reencarna com essa marca. E num determinado tempo da nossa vida, essa ideia que ficou fixa no nosso corpo perispiritual, ela tende a aflorar. E nós compreendemos isso seja, além dos fatores ambientais, genéticos, também contribui para o desenvolvimento, né, da depressão. Estão nessas causas profundas, onde nós cristalizamos a nossa mente, seja num determinado episódio infeliz de prejuízo que nós sentimos, seja num suicídio, seja numa situação traumática vivenciado em muitas encarnações, nós fixamos a nossa mente e num determinado período dessa nossa existência, nós começamos a sentir os sintomas. Então é importante estarmos atentos a isso. Dá tempo de eu contar uma história? Dá. Eu falo demais, não falo? Não, fala demais não. Eu quero contar uma história que na verdade não é minha. Essa história é o Divaldo Pereira Franco que contou numa palestra do suicida do trem, que foi um sujeito que ele havia se jogado sobre as rodas de um trem. E o Divaldo conta que ele, todas as noites, ele se debruçava na janela, fixava uma estrela e fazia uma oração para uma pessoa.
e ele viu que essa pessoa desencarnou de uma forma tão violenta, né? E ele começou a orar por essa pessoa. E num determinado tempo, ele orava por essa pessoa durante muitos anos. E ele conta que um dia ele estava muito triste. E ele estava sentindo uma tristeza muito grande mesmo. E naquele instante ele se depara com um espírito que se aproxima dele e pergunta: Divaldo, por que você está triste assim? E ele fala: olha, eu estou passando por dificuldades e tal. E esse espírito... naquele dia ele não orou, muito bem lembrado. Naquele dia ele não orou, ele estava chorando, ele estava curtindo a sua tristeza ali, né? E o espírito chegou para ele e falou assim: Divaldo, mas você está triste assim, choroso? Ele falou: olha, eu estou passando uma situação difícil. E ele virou para o Divaldo e falou: por favor, meu amigo, não chore. O que será de nós se você chorar? E o Divaldo quis saber quem era ele. Ele falou assim: há 14 anos eu desencarnei pelo suicídio, me joguei debaixo de um trem. E ele começou a contar a respeito do monodeísmo, né? A ideia fixa que acompanha o espírito após o desencarne dentro desse processo de suicídio. E ele contou para o Divaldo, falou: Divaldo, o trem nunca mais parou de passar em cima de mim. Ele apitava e ele me destroçava. Quando eu me recuperava, ele apitava de novo. Aquela ideia estava fixa há 14 anos no mundo espiritual com ele. Quando de repente eu senti que alguém me chamava, alguém chamava por mim. Minha mãe estava junto de mim e eu percebia que uma outra voz me chamava. Era você. Era você que orava por mim, era você que interrogava. E naquele instante eu fui auxiliado. Então ele dá um abraço no Divaldo e ele fala: eu estou muito feliz porque hoje é a primeira vez que eu consolo alguém. E de tantas consolações que eu já recebi. Isso eu quis contar para a gente visualizar a importância da oração, a importância da prece. As ideias que estão cristalizadas, que estão fixas em nossa mente, nós não vamos combater essas ideias com violência, com uma autorrecriminação, mas sim com outras ideias mais positivas. Nós podemos desenvolver através de boas leituras, através da prece, através da mentalização, do relaxamento, do trabalho. Nós podemos, de uma forma adaptativa, introduzirmos outros tipos de pensamentos, outros tipos de ideias na nossa vida. Mas é realmente isso que o Ernesto Bozano coloca, que isso perdura, isso continua. Então o suicídio jamais, o suicídio é a saída para qualquer dificuldade. O suicida, ele acaba multiplicando em 100 vezes o sofrimento que ele está tendo aqui. Então vale a pena todos os enfrentamentos possíveis que nós tivermos ao nosso alcance. Jamais o suicídio. O suicídio é uma porta falsa. Você vai continuar vivo. Você não vai morrer. Tá? Jamais. Você pode escapar muito da morte aí, né? Você não escapa da vida. Nós não escapamos da vida, né? Nós temos aqui uma colocação interessante sobre as atividades que a fé aqui fala, sobre a fé e a coragem que conseguem realmente produzir nas pessoas as alavancas que retiram deste processo. Se a pessoa não sabe orar, peça que alguém ore. Ou alguém ore sem que ela peça. Porque a oração também produz de outras pessoas um efeito positivo, renovador, que são como hastes
entes invisíveis que sustentam o ser. Nós estamos ainda com uma necessidade de fazer a última observação nesse estudo, que é natural e justo que a descarga mental desagregadora lançada contra alguém, primeiramente, atinja os equipamentos que lhe sustentam a onda emissora. Ou seja, internauta, amigo, ou aqui na plateia, se tiver alguém produzindo um campo perturbador a uma pessoa que lhe fez mal, um mal profundo, um mal relativo, mas que lhe magoou demais, não envolva essa pessoa com a vingança de dardos venenosos. Não faça isso. Eliseu Rigonati é um escritor, já no mundo espiritual há algum tempo. Ele foi meu professor na Associação Espírita Allan Kardec, em São José do Rio Preto. E eu estudava muitos livros dele, ainda estudo. E ele faz uma frase muito interessante: nossos pensamentos, as nossas produções, depois que alcançam o objetivo para o qual foram produzidas, voltam para nós com toda a carga destruidora que produzimos, acrescida dos campos enfermiços produzidos na pessoa. Portanto, cuidado, companheiro. Saia deste campo escuro, dessa malquerença, dessa vibração negativa, porque isto é elemento agregador da tua alma. Isso é patrimônio seu. Você vai levar isso aqui, ali, alhures. Isso é carga destruidora e mortífera. Portanto, pense bastante sobre isso, sobre a possibilidade de não entrar nestes painéis. Tem alguma observação? Eu só acrescentaria, para nós ficarmos alerta, o quanto é importante a nossa mente. A gente não dá o devido crédito à nossa mente e deixamos os nossos pensamentos à vontade, né? Vai e volta, os nossos pensamentos estão aí soltos. A gente tem que vigiar isso, vigiar os nossos pensamentos, saber o que passa. E quando a gente pensa em coisas ruins, negativas, para o outro ou para conosco mesmo, nesse momento, nós temos que ser firmes conosco mesmo, para tirar os pensamentos negativos da nossa cabeça. Olha só como desagrega o nosso organismo, a nossa vida. A gente manda para o outro, mas a gente recebe o dobro ou o triplo do que a gente mandou. Então a nossa mente, os nossos pensamentos não podem ficar soltos, aleatórios. Nós temos que ter um pouco mais de controle sobre isso. O Mário pergunta: se um espírito revoltado desencarnar para o mundo espiritual e não for assistido, volta a encarnar no estado de revolta? Nem sempre. Ele pode desencarnar no estado de revolta, mas ele tem créditos. Alma nenhuma passa na Terra sem ser, em alguns momentos, bom. Ninguém é totalmente perverso e mau. Há o ícone de um educador que diz: ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Sempre aprendemos alguma coisa com alguém. É o Freire, né? É ele quem traz, o professor Freire, que faz essa marca. Ora, a pessoa pode desencarnar revoltada,
mas ela tem crédito, ela pode ser socorrida pelos amigos espirituais, ficará um tempo, sim, pelos reflexos do que ela produziu, mas o Senhor é o Senhor do amor. Poderá ser resgatado, ir para as escolas espirituais, passar por os hospitais de renovação fluídica do seu corpo espiritual e aprender a viver. Com isso ele volta, às vezes ele fica um bom tempo no mundo espiritual trabalhando no bem e volta muito bem, não é? Mas o importante é fazer na terra, viu? Porque se fizer aqui fica mais fácil para chegar no mundo espiritual. Tem até uma colocação jocosa que diz assim, você está trabalhando no bem? Ótimo, quando chegar no mundo espiritual, estiver meio perdidinho, o pessoal chega, bate no teu ombro e fala assim, ei, está na hora de trabalhar, você tem que picar cartão. Por quê? Você trabalhava na terra, o serviço veio para cá, vamos, tem um posto de atendimento lá, né? Senão você vai chegar atrasado. Aí a pessoa é mesmo, e aí volta o equilíbrio. Então a visualização que a gente vai fazer, para encerrar e depois com chave de ouro o casal termina, é no sentido de que você precisa ter fé. Não se entristeça. Há um pugilo de almas que ama você. Aqui na Terra, como você é importante para as pessoas e como há tantas pessoas que amam você. Abra um pouco o seu coração, harmonize-se. Aceite um sorriso de uma pessoa simples que passa pela rua, que nunca te viu. Um cumprimento, um apreço, um aperto de mão, um pássaro que vem cantar pertinho de você, uma brisa suave que traz um perfume que te inebrie por enquanto, ou as brincadeiras das nuvens que fazem imagens. Observe, se você parar um pouco, mentalize o bem eterno que há dentro de você. Há um liame de luz que te prende a Deus, está aí na tua consciência. Reforce esse liame e vai sentir que alguém toca de mansinho no seu ombro, como se dissesse: eu estou aqui. Não enfraqueça o seu ânimo, porque o Senhor, quando passava na terra, conduzindo um madeiro de 70 quilos, ao se envergar no seu peso, recebeu o ombro amigo de Simão o Cirineu. Há Simãos Cirineus ao seu lado, esperando que você abra a porta para que eles adentrem no universo do teu íntimo e façam uma festa de luz. Encerremos então com esta mensagem tão bela desse casal Doro. Agora nós convidamos vocês a mentalizarem conosco o Pai Nosso, tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Pai nosso, Pai nosso, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja. Agradecimentos à equipe do Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, a este casal, Adalto, Adriana, ao Evaldo Botazzo, um beijo na alma a Antônio Rosseto, sua esposa, e ao grupo amigo, companheiro desta Casa de Bênçãos. Muito obrigado. Sexta-feira, novo tema, estaremos contando com a presença de todos e a participação dos internautas nos diálogos tão importantes para aclarar os aspectos dos temas aqui discutidos. Jesus nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.